Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E continuando aí esse tema tão interessante, polêmico, intrigante, que é o relacionamento de casal dentro da visão sistêmica, hoje nós vamos falar de duas terminologias que o Bert usou, que é o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. O Freud já tinha falado dos complexos de Édipo e de Electra para descrever essa paixão, né, que o menino sente pela mãe, esse amor, esse encantamento que ele sente pela mãe, e a menina com relação ao pai. O Bert vai um pouquinho mais além. Ele diz que todos nós, na verdade, nos encantamos pela nossa mãe, porque todos nós nascemos dela, tanto menina quanto menino, independente do gênero. Ela é o nosso grande e primeiro amor, a nossa mãe. Mamãe querida! Bravo, bravo! Ali a gente fica, né, até a gente se desprender, por exemplo, do seio, do leite, da nutrição que vem dela, tanto internamente, né, enquanto ainda a gente está no ventre, mas também depois. Então, depois que a gente sai desse vínculo aí do mamar, dessa nutrição, a gente é como se fosse apresentado ao nosso pai. Ó, esse aqui é seu pai, agora você pode ir com ele. Isso acontece mais ou menos aí por volta dos, sei lá, não tem tempo certo, mas vamos colocar aí 3, 4 anos, é quando a mãe começa já a ficar mais confiante de que o pai dá conta de cuidar sozinho desse bebê. Porque enquanto a criança mama, a criança não pode ficar todo o tempo ou muito tempo com o pai, porque ela precisa estar, né, ali sob os cuidados dela, sob a tutela, o olhar dela, porque a qualquer momento aquela criança vai demandar a sua presença, com o seu mamar aí, com o seu alimento, e não só alimento, mas também esse contato físico, que é muito importante para a criança nesses primeiros anos aí de vida, porque ela só conhece a mãe como fonte segura de vida, de proteção. Tanto que a gente fala na filosofia sistêmica que o conceito de abundância, essa abundância que tanto se fala, tem muito a ver com essa conexão com a mãe, de compreender que ela nunca nos faltou. É como se a gente olhasse para o nosso umbigo e falasse: nossa, se eu tenho umbigo, algo chegou para mim ali, o meu alimento chegou, então nada vai me faltar, então eu confio. Então, tanto menina quanto menino vão passar por esse processo. Depois disso, a mãe já começa a ficar mais relaxada e aí entra em cena o pai. Tudo bem que atualmente, graças a Deus, os homens também são muito participativos nos cuidados com o bebê. Trocam fralda, dão banho, põem para rotar, enfim. Todo o trabalho que a mãe não está fazendo, né? No caso, que é o de amamentar. Então, o pai, como ele não amamenta, ele fica aí nesse segundo plano de ficar dando suporte. Beleza. A menina, ela tem um caminho que nasce da mãe, se encanta pela mãe, se apaixona pela mãe, vai pro pai, conhece coisas, vai andar na rua com o pai, vai andar de patins, sei lá o quê, faz coisas com o pai, mas a ideia é que ela volte para a mãe ali na adolescência. E quando a gente fala desse vai e volta, não quer dizer que é físico, que acontece isso concretamente, é uma questão mais energética, tá? Ela fica nessa atmosfera da mãe, depois na atmosfera do pai, mas ela volta para a atmosfera da mãe porque ela menstrua e ela fica fértil e ela tem que aprender coisas sobre ela, sobre sua própria natureza com a mãe que já passou por isso. Independente de orientação sexual aqui, tá? A gente tá falando de físico, de corpo, de questões que são inerentes ao universo da mulher. O menino, ele faz um caminho mais curto, mais fácil, inclusive, mais rápido. Ele nasce da mãe, se encanta pela mãe, se apaixona pela mãe, mas ele tem que ir pro pai. A mãe apresenta: olha, toma aqui que é seu filho. E ali ele fica. Ele não pode voltar para a atmosfera da mamãe, ele não pode voltar para essa dominância energética da mãe. Ele tem que ficar fazendo coisas com o pai. Então lá para, sei lá, 10, 11 anos, vai jogar bola com o pai, vai lavar carro com o pai,
Tô falando a grosso modo, tá, gente? Não me entendam mal aqui, a gente não tem nada a ver de machismo. O menino vai aprender a lavar louça, ele vai aprender a varrer o quintal. Meu marido faz isso, meu filho faz isso e tá tudo bem. Aqui a gente fala num nível um pouco mais profundo, porque vocês vão ver o impacto que isso tem no relacionamento de casal, que é esse a grande chave, a grande sacada, é essa grande sacada que o Bert teve. Então vamos lá, o menino foi conhecer o pai, né? Conheceu, fica lá com o pai, faz coisas de homens, depois ele fica rapaz e ele vai pro bar e ele vê jogo e ele conversa com outros homens, ele tem ali contato com outros homens e ele aprende a ser homem, independente de orientação sexual. Aqui a gente tá falando de gênero. Aí vocês vão perguntar, Aline, mas você tá sendo excludente, né? Que tem cis. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sei falar como o Bert não trouxe nenhuma bibliografia, ele é antigo, ele morreu com 90 e poucos anos, essa questão de gêneros diferentes, né, mais atuais, que surgiram agora, eu posso até pesquisar depois, tá? Os gêneros que não são definidos, mas, a princípio, se tratando dos gêneros que a gente conhecia como masculino, feminino, mulher e homem, independente se é trans, né? Se for uma mulher trans, homem trans, tá tudo bem também. E é a alma da pessoa, o que ela né? De fato. Então vamos nos ater a esses modelos, vou colocar assim, essa figura. Eu não quero ser aqui em momento algum excludente, tá? Beleza. O homem, né? O homem, se ele por uma razão, seja ela qual for, não fica na atmosfera do pai, seja porque o pai morreu cedo e ele foi criado pela mãe, pela avó, seja porque a mãe se divorciou e ele ficou leal à mãe, com raiva do pai ou com alguma cisma com o pai, ele não se vincula a esse pai, seja porque o pai era realmente muito ausente por questões de trabalho, entre outros, enfim. Então a gente tem diversas razões aí pelas quais esse garoto não se vincula a esse pai emocionalmente, tá? Ele não faz coisas com o pai, ele fica muito na atmosfera da mãe. O Bert chamou esse cara de filhinho da mamãe. Por quê? Ele vai ter comportamentos, tá? Ele vai ter ações, atitudes com relação às mulheres que tem muito a ver com a maneira pela qual ele foi direcionado pela mãe. Então a gente pode tirar aí, salientar dois comportamentos típicos dos filhinhos da mamãe. O primeiro é o cara que ele é sedutor, ele tem um bom papo, ele consegue ter relacionamento com mulheres, ser amigo das mulheres, ele tem vários relacionamentos de casal, né, afetivos, só que ele não fica com nenhuma, ele não consegue se aprofundar em relacionamento, ele não chega nem a casar. Esse é aquele típico Dom Juan de Marco, lá do Johnny Depp, do filme. Então ele volta para a mamãe. Na verdade, ele não se casa porque ele já está casado com a mãe, né? Aí entra aquele exemplo do pai que foi embora, do pai que morreu cedo, é aquele cara que tem que ficar com a mamãe. A mamãe pode estar até namorando do cara, mas existe ali uma dinâmica que vincula ele à mãe, ele não consegue se abrir para um relacionamento. Vários casos de constelação que a gente atende, a pessoa chega para falar, meu casamento tá assim, meu relacionamento tá assim assado, vai ver o cara tá vinculado com a mãe e nem sabe disso, tá? Então esse é um comportamento, eles são caras extremamente sedutores. O segundo comportamento típico do filhinho da mamãe, ele chega até a se casar, mas ele não cresce, ele não consegue assumir a família, o novo lar, a esposa como um homem maduro. Ele vai ser sempre a criança, ele se comporta como filho da esposa. E ele vai atrair, obviamente, a filhinha do papai, porque como chave e fechadura, tá, gente? Ah, eu sou casada com o filhinho da mamãe, ah, eu namorei o filhinho da mamãe. Não adianta, se você estava envolvida com esse tipo de homem, é porque você é a filhinha do papai.
Então esse cara, ele chega até a se casar, tem filhos, mas ele ainda é um garotão, ele não consegue assumir assim, responsabilidades. Não quer dizer que ele não trabalha e não sustenta a família. Tem vários filhinhos da mamãe aí que sustentam a família muito bem, mas ele não tem uma maturidade emocional que é exigida do filho do pai, né? O cara que tem essa energia masculina, principalmente quando se trata de relacionamento sexual. O cara que está conectado a outros homens, ao pai, ao avô, ao bisavô, ele tem uma outra energia sexual para entregar para a mulher dele. Esse é um outro ponto. A filhinha do papai. A filhinha do papai é aquela que, por exemplo, não conheceu seu pai, a mãe foi abandonada, ou a mãe não contou quem é o pai, ela ficou ali a vida inteira procurando, e aí porque ela procura saber quem é esse pai, ela não teve um convívio com esse pai, ela acaba ficando naquela atmosfera. Ela vai se relacionar com outros homens como se ela fosse o pai propriamente dito. Ela tem uma energia muito masculina. Ela é aquela mulher fazedora, executiva, excelente profissional, pragmática, tem força de ação, muita atitude, mas isso é muito cansativo, porque ela vai se acoplar ali a um filhinho da mamãe e esse cara vai parecer muito fraco para ela. Esse cara nunca vai ser suficiente para ela, porque ela faz tudo, ela toma conta de tudo, o cara não faz nada, ele é um banana. Então, normalmente, esses dois perfis, eles se atrelam para formar aí um novo sistema. E graças a Deus, né? Porque a gente aprende muito um com o outro. E quando a gente está disposto a olhar, porque dá muita briga esse tipo de relacionamento, porque a mulher não respeita o homem não respeita a mulher. Mas quando se abre para olhar o que está acontecendo ali no pano de fundo, as coisas podem melhorar. Nada é perdido. A outra filhinha do papai pode ser aquela que realmente foi a filhinha do papai, a princesinha. Ela fica ali na atmosfera da mãe um tempo, depois ela vai e fica a namoradinha do papai. Muitas delas até se consideram melhores que a mãe, tá? Como se ela fosse a parceira do pai. Ela tem muito julgamento, muito problema com relação à mãe, muita crítica com relação à mãe. Porque o pai é o meu herói. Meu pai Esse tipo de mulher, quando se relaciona com outro homem, ela chega a casar, constituir família, ok, tá aí tudo bem. Só que o marido, o cônjuge, o parceiro, nunca está à altura do pai dela. Então, fica muito difícil, porque tudo que o homem faz é insuficiente. Ela tem muitas críticas com relação ao parceiro, ela não se satisfaz, às vezes vai arrumar um relacionamento até extraconjugal, porque aquele cara que tá com ela, nossa, um banana, não vale de nada. Então essa é mais uma dinâmica que pode ocorrer quando a mulher não fica conectada ao feminino, né? Ela não está conectada a essa atmosfera que vem do feminino da mãe, da avó. Ela fica muito ali no masculino do pai. São mulheres muitas vezes mais bonitas, mais sedutoras, mas que não adianta de nada, porque na hora de equilibrar um relacionamento fica muito complicado. São mulheres que não envelhecem, a gente costuma dizer que as filhinhas do papai elas são sempre joviais, né? São sempre mais jovens, mais sedutoras, mas acabam atraindo aí muitos conflitos para esse relacionamento de casal, desculpa. Ok? Então esses aí são os dois exemplos que eu trouxe, tanto de filhinhos da mamãe quanto de filhinhos do papai. Lembrando que um atrai o outro, que não existe essa história de que ela é uma filhinha do papai, se ela tá com você porque é filhinha da mamãe. Quando isso acontece, é possível, através da filosofia sistêmica, através da abordagem da constelação familiar, olhar para o que está por trás, dar uns passinhos aí para trás e ver por que você caiu nessa dinâmica, né? É porque o pai foi embora? É porque o pai não foi presente? É porque minha mãe era dominadora?
é porque minha mãe não confiava no meu pai, enfim, olhar o que estava ali por trás, ressignificar esses padrões já pré-existentes e aí assumir uma nova conduta no relacionamento atual, no relacionamento de casal. Eu e as minhas amigas, a gente conversa muito sobre essa questão do feminino, a gente tem tentado aí, estudado para resgatar o feminino que é em nós, porque muitas de nós já perdeu isso há muito tempo. Nós somos aquelas mulheres que saem do carro, o cara já sai fechando, catando todas as sacolas, nem deixa o cara ajudar, né? Não deixa o cara... Na hora que vai num restaurante, por exemplo, já saca o cartão, já sai pagando, às vezes arranca a maquininha da mão do garçom e já vai digitando, fazendo tudo que tem que fazer. Não deixa o homem se posicionar, né? À sua direita, também como o cara que conduz, também como o cara que provê, né? Descansar no homem, entendendo que isso é muito importante que eu vou falar agora, porque para mim foi uma grande sacada aí recente, que eu posso descansar no meu homem, que ele vai sustentar a família. Eu não preciso, é óbvio, eu tô aqui trabalhando, eu amo o que eu faço, eu entrego porque eu acho que é algo de valor que eu tenho para entregar para esse mundo, mas não como competição. Porque antes eu achava que eu tinha que competir. Ele faz dinheiro, eu também faço, eu tenho que... Ah, pobre coitado, ele não pode colocar dinheiro. Se um mês acontecer de eu receber menos que ele, isso não pode acontecer. A gente entrou muito nesse lugar, né, de competitiva, de que tem que dar conta, além... Porque muitas vezes a gente reclama, eu falei isso no outro vídeo sobre a questão da gente entregar demais, de se doar demais, de fazer demais, uma arrogância, porque não confia no outro, né? E se eu não confio no outro, por quê? Será que eu confiei lá atrás? O que aconteceu lá atrás na minha família de origem que eu tô agindo dessa forma? E daqui pra frente, como que eu vou fazer? Então, houve uma questão com o pai, com o masculino, como que eu me volto pro meu feminino? O Jung fala, né, que nós temos essas duas forças dentro de nós, ânima e ânimos. Elas têm que estar em perfeita harmonia. Todos nós temos feminino e masculino, yin e yang. E todos nós, homens e mulheres, temos que equilibrar isso para que a vida aconteça de uma maneira harmônica. Então, os elementos do feminino, por exemplo, são receptividade, paciência, saber contornar, né, as situações, lidar com as situações de maneira mais flexível, como a água. A água é um elemento do feminino. O feminino espera, ele aguarda. As nossas mães, as nossas avós sabiam como pedir algo para o homem, muito embora elas tivessem, óbvio, problemas de diversas raízes ali, mas tinha aquela questão, não fala agora com seu pai não, espera um pouquinho, é a hora de abordar. Então essa era uma característica que o feminino apresentava lá atrás e que hoje a gente acabou perdendo e tem que resgatar. O homem, por exemplo, o masculino que está em nós mulheres e também nos homens, é o masculino que traz características como fazer, arriscar, empreender, né? É força de ação, elemento fogo. Todas nós temos que ter, porque se a gente não tiver o masculino em nós, a gente faz nada, nem lavar uma louça, não lembra? Fica só aquela pasmaceira, né? O óvulo, pasmaceira, minha professora Wilma que fala, que ela é mineira, o óvulo, ele se você for parar para analisar, né, figurativamente aí, o óvulo ele é nada, ele fica ali dentro do corpo da mulher esperando para ser fecundado. Olha que simbologia bonita, ele tá ali, parado, quieto, na dele. O espermatozoide que sai do masculino, até hoje precisa-se de um espermatozoide e um óvulo para fazer criança, não tem como duas mulheres ou dois homens fazerem criança, então precisa dessas duas forças. O espermatozoide que é o quê? Símbolo de determinação, foco, ele sai de um corpo do homem, ele atravessa para o corpo da mulher, ali ele enfrenta intempéries, vamos colocar assim, porque a acidez, né, o pH do corpo da mulher e coisa e tal, é hostil para aquele espermatozoide, tanto que a maioria fica pelo caminho, só um vai lá e consegue fecundar. Então essa força de ação vem do masculino e todos nós temos que estar com as duas forças, a receptividade
e a força do fazer mesmo, do agir. Então, que a gente aí, nós mulheres, possamos estar conectadas às nossas mães, entendendo o que ela fez por nós, a vida que ela nos trouxe, compreendendo que aquilo ali foi o que foi possível, do jeito que foi, e respeitar e concordar com o que foi. E também com o que veio do nosso pai, se ele ficou, se ele não ficou, se ele foi embora, quem é ele. Não importa como aconteceu, a gente concorda com a nossa história e agradece, porque somente porque foi assim, com esses dois seres, nós estamos aqui hoje. A gente consegue ir se equilibrando e também respeitar o nosso parceiro, respeitando nele os pais dele, né? Porque são pessoas que também tiveram um histórico que trouxeram esse parceiro ou essa parceira para nós. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, eu adoraria abordar mais coisas, mas nos vídeos aqui a gente se atém ao que é mais importante. Mas deixem seus comentários aqui com pedidos para novos vídeos, para tirar a dúvida. Ativem o sininho para receber a notificação dos meus vídeos sempre que eles vierem ao ar. Deixa o joinha aí para o YouTube avisar vocês de mais vídeos como esse. Fiquem com Deus, uma boa jornada. Até!